IBGE informou que o IPCA 15 apresentou em setembro alta de 0,13, em agosto foi 0,19, então o resultado veio inclusive abaixo do piso daquela pesquisa Projeções Broadcast, que era de 0,18, foi 0,13. Apesar disso, os porta-vozes do mercado financeiro, e aqui não apenas na imprensa, mas ali mesmo, aqueles que trabalham para bancos de investimento, ou grandes bancos, né, de investimento, de varejo, eles dizem que não tem jeito. A Selic terá mesmo de continuar subindo, voltou a subir depois de um tempo, e agora, depois de 0,25, alguns, inclusive, não é que acham que querem um aumento de 0,50, de meio ponto. Querem um aumento de meio ponto. E defendem isso com argumentos aparentemente técnicos, né? Inclusive, isso que no mercado financeiro chamam de bom número relativo à inflação, não modifica a ideia de que não há mudança em relação às preocupações fiscais. Eles chamam de hiato do produto, ainda está positivo, pode exercer pressão inflacionária à frente. E repito, o Comitê de Política Monetária, em novembro, pode levar a Selic em 0,50, em meio ponto, pois, saltando de 10,75 para 11,25, ou talvez faça duas elevações de 0,25. Mas já tem gente achando que não, que na próxima já vão lascar um 0,50. A ata do Copom reforçou essa expectativa. Quando houve a decisão de se elevar a Selic, o pessoal do Banco Central já usou a palavra ciclo. Ou seja, não falaram em aumento pontual, excepcional, circunstancial, mas em ciclo, dando a entender que a expectativa deles é de novos aumentos na Selic. Há também os que falam que esse ponto benigno de inflação não é necessariamente uma tendência em relação à política monetária, pois eles têm a mesma expectativa e continuam esperando um Banco Central cauteloso. E há quem defenda abertamente uma dose de meio ponto. Ainda que reconheçam que não há um sinal claro da necessidade de aumento. Mas não é que dizem, olha, achamos que o Banco Central fará isso. Eles dizem, o Banco Central deve fazer isso. E na ata do Banco Central, há uma explícita menção a expectativas do mercado financeiro. Nenhuma palavra sobre as expectativas dos industriais, dos pecuaristas, dos agricultores, dos assalariados, dos comerciantes. Não. A menção é exclusiva. Mercado financeiro. Essa é a expectativa do mercado financeiro. E para o Banco Central, isso é tão natural para o presidente Roberto Campos Neto, para os diretores, para o Galípolo, que deve suceder ao Campos Neto,
É tudo tão natural. A influência do capital financeiro que controla o mercado financeiro, a influência é tão forte, constante, permanente, que eles não ficam constrangidos com a menção à expectativa do mercado financeiro, especificamente. Não há menção ao mercado de trabalho, não há menção à circulação de mercadorias, à geração de empregos, mas especificamente às expectativas do mercado financeiro. Isso não é casual. Taxa de juros, e é sempre bom ressaltar, a taxa de juros é um grande instrumento, isso é material de cartilha, para combate à inflação ou à recessão. Inflação. Inflação que tenha causa em demanda excessiva. A demanda está maior do que a oferta, em tal proporção que começa a provocar desequilíbrio nos preços, provoca inflação. E quando a causa é essa, demanda excessiva, aí sim faz sentido o Banco Central elevar a taxa de juros, o dinheiro ficar mais caro, o crédito mais caro e mais difícil, pois, portanto, e isso vai reduzir o consumo, provocando o reequilíbrio entre demanda e oferta, entre procura e oferta, e, portanto, controlando a inflação. Por outro lado, se a oferta é maior do que a demanda está achatada, há uma crise econômica, as pessoas estão sem dinheiro, e aí a oferta é maior, os preços, claro, desabam, porque é preciso vender, mas há poucos interessados ou há poucos em condição de comprar, então os preços desabam. Mas há um processo recessivo, empresas começam a fechar, postos de trabalho são fechados, não há contratação de trabalhadores, o comércio sofre uma barbaridade, a indústria recebe muito menos demanda. Hora de reduzir a taxa de juros para o dinheiro ficar mais barato como mercadoria, porque o dinheiro também entra como mercadoria, não só como referência de troca, mas como mercadoria. E, claro, o crédito fica mais barato e, portanto, há uma tendência a se reaquecer o consumo, a demanda, e assim tenta-se combater a recessão. E há cenários, obviamente, mais raros, mas não incomuns, nunca aparecem, ou aparecem de 100 em 100 anos. Não, com alguma frequência você tem o fenômeno da estagflação. Inflação alta e recessão. Só que não duram muito esses fenômenos, porque logo a inflação vai cedendo por força da recessão. Então a taxa básica de juros, ela é importante nessa capacidade de combater a inflação ou a recessão. E tem impacto, claro, na oferta, porque é interessante como o Banco Central, ele não dá a mínima pelota para o fato de que o mercado consumidor brasileiro é muito inferior à potencialidade da economia brasileira. O crescimento da economia brasileira é raso. É muito pequeno. E é incapaz de absorver a nova mão de obra que chega todos os anos. As pessoas que chegam à idade
de irem para o mercado de trabalho. As pessoas que saem das universidades, das faculdades, das escolas técnicas, ou aqueles que nem podem ter essa experiência antes de irem para o mercado de trabalho, precisam ir. E todos os anos é uma multidão chegando ao mercado de trabalho. Pois bem, o fato é que, muitas vezes, o Banco Central não olha para nada disso. Ele apenas diz, está ocorrendo um crescimento na demanda e isso vai provocar inflação. É claro que a saída, já que a nossa demanda não é superaquecida, pelo contrário, e ela não é incompatível com o tamanho da economia brasileira, com as possibilidades, sobretudo, da economia brasileira. Então, é possível, sim, que a demanda cresça e que isso seja totalmente saudável para as relações econômicas. Mas, para isso, é preciso aumentar a oferta. E a oferta você aumenta de duas maneiras. Ou você produz aqui, ou você compra lá fora. O Brasil, produtos agrícolas, não é preciso dizer. O Brasil tem toda a capacidade de responder a qualquer nível de demanda no mercado interno. Inclusive naquilo que o Brasil hoje ainda importa, como o trigo. A última vez que eu vi, a produção brasileira estava em 7 milhões de toneladas, o consumo em 12 milhões. Mas o Brasil tem capacidade para produzir 18, 20 milhões. E, portanto, deixar de importar, abastecer inteiramente o mercado interno e exportar o excedente. E no caso da indústria, o Brasil tem não apenas uma indústria com uma base muito forte, mas o Brasil tem diversidade de produção industrial. Alguns países têm uma monoindústria, uma indústria voltada apenas para um tipo de mercadoria, um tipo de produto. A manufatura daquele país é só na área de petróleo ou na área de produtos médicos ou na área de tecnologia. O Brasil não, o Brasil tem diversidade na sua produção. Porém, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil sofre um processo de desindustrialização. Por conta de impostos elevadíssimos, a carga tributária é pesadíssima, promete-se agora com a reforma tributária retirar esse peso da indústria, mas ele não vai desaparecer, ele será atirado sobre outros setores, e isso terá efeitos perversos na economia, inclusive para o setor industrial, que depende sempre de demanda, é claro. Não é fácil competir com a China, com os Estados Unidos, com a Índia e os novos grandes produtores industriais, Vietnã, Indonésia. Não é fácil. E a indústria brasileira precisa de um choque de tecnologia. Porque antes, lá no passado, você copiava a planta de uma fábrica inglesa e você já estava com a mesma capacidade de produção, você dominava a mesma tecnologia. Aquilo estava lá, era só reproduzir. Hoje não. É preciso capacidade de inovação e de investimento em tecnologia, porque a cada dia você vai ficando para trás. E esse atraso pode chegar a um ponto irreversível. Já não será alcançável o nível tecnológico alcançado por alguns países. E aí a sua produção vai ficando mais cara, porque a tecnologia produz o barateamento do custo de produção, a diminuição do custo de produção.
Mas as taxas de juros, e no Brasil a taxa básica, a Selic, é também instrumento usado deliberadamente para manter baixa a atividade econômica, reduzindo a média salarial, inclusive porque, claro, juros altos provocam desemprego e, portanto, provocam a formação de um exército de trabalhadores desempregados e que são enquadrados no mercado como reserva de força de trabalho. É a grande reserva. Você tendo reserva de força de trabalho, você mantém o salário lá embaixo, com algumas exceções, de algumas atividades muito específicas, onde o nível de qualificação é atendido por poucos. De resto, essa massa de desempregados permite ao capital reduzir o salário médio oferecido. E aí, se o trabalhador não quer, um abraço. Tem uma fila ali de 150 pessoas querendo a sua vaga. Você não aceita, você quer sair, há 500 querendo entrar. Ou seja, o trabalhador perde o poder de negociação. E aí vem a crueldade embutida na ideia de que o negociado pode prevalecer sobre o legislado. Isso é um absurdo conceitual. Né? Como pode o legislado ser superado pelo negociado? Que lei é essa, pois, que pode não valer, pode não ser invocável? Porque houve uma negociação. Só que essa negociação não é qualitativamente paritária, porque o trabalhador tem uma faca em seu pescoço. É isso ou tchau. É isso ou há um exército de desempregados e eu posso substituí-lo imediatamente. Então, isso provoca salários mais baixos, e sempre que o salário médio está muito baixo, isso significa aumento do lucro do capital, o retorno do capital. Você obtém isso ou com salário muito baixo ou com elevadíssima produtividade. Só que produtividade exige investimento. É mais fácil manter baixa a média salarial. E, claro, isso provoca competição entre os trabalhadores. Eles deixam de ter a noção, a consciência de classe trabalhadora e passam ao enfrentamento dentro do corpo de trabalhadores, pela vaga de trabalho, pela sobrevivência, enfim. Desaparece o ambiente que produz a consciência de classe trabalhadora. E há, claro, o enfraquecimento brutal dos sindicatos, dos trabalhadores. Aliás, tem muita gente que gosta, inclusive no jornalismo, né? De dizer, não, porque esses sindicatos e tal. Mas ninguém fala isso dos sindicatos patronais. Ninguém fala isso da Fiesp, da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional dos Transportes, da Confederação Nacional do Comércio. Mas sindicato de trabalhador, esses caras só reivindicam, fazem greve. A isso se chama ideologia. Isso entra nas mentes, na maneira de pensar, inclusive de trabalhadores, inclusive de jornalistas, portanto, trabalhadores. Isso é formação ideológica. Muitas vezes o sujeito nem percebe como ele recebeu essa formação.
ao longo da vida. Pois bem, e é bom ressaltar a transformação do rentismo e da especulação financeira em principais mecanismos de acumulação, de concentração de riquezas, numa velocidade que raramente é observada nos investimentos produtivos, e aí o capital produtivo torna-se sujeito ao capital financeiro. Esse fenômeno, ele é notado a primeira vez na metade do século XIX ainda. Mas, claro, por muito tempo, os capitães da indústria, os heróis burgueses, aqueles que se lançaram no empreendimento individual, difícil, enfrentando concorrência, tendo de produzir mais barato, com custo menor, porém com qualidade, porque senão perde para a concorrência. É preciso preço e qualidade, é preciso capacidade de distribuição, capacidade de alcançar os mercados. É uma luta pesada. Esses heróis burgueses foram vencidos pelo capital financeiro, que os subjugou, que os sujeitou. Muitos deles viraram, inclusive, gerentes, porque já não tinham capacidade de garantir aportes de capital. Passaram a depender do crédito bancário. E rapidamente o setor financeiro avança sobre o setor produtivo como um apêndice de seus ganhos. Porque a especulação e o rentismo produzem resultados e acumulação de capital com muito mais velocidade. Mas não só acumulação de capital, acumulação da riqueza produzida, usando o mecanismo de crédito. Se o comerciante vai vender em 10 vezes o produto, melhor para quem oferece o crédito. E o capital industrial e o capital da produção agrícola, os capitalistas produtivos, enfim, os capitalistas da produção, da economia real, tornaram-se sujeitos ao capital financeiro. E isso é um fenômeno mundial, não é brasileiro. Pelo contrário. E há planejamento no capital financeiro. É internacional. A divisão internacional do trabalho e da produção foi concebida pelo capital financeiro. E até por isso, a Selic, por exemplo, é usada como instrumento de contenção de crescimento econômico, de investimento industrial, de crescimento do mercado interno. A ideia é manter o Brasil como produtor e fornecedor de matérias-primas, alguns produtos industriais, que inclusive são importantes no mercado consumidor dos Estados Unidos, até para provocarem concorrência e, portanto, preços mais baixos no mercado interno dos Estados Unidos. Mas nessa divisão internacional da produção e do trabalho, as taxas de juros são usadas como mecanismos de contenção. Você estabelece limites para o crescimento do país. Crescimento econômico e desenvolvimento social. E, claro, a destruição do estado de bem-estar social, como se fez na Europa. O estado de bem-estar social, erguido depois da Segunda Guerra Mundial, está sendo destruído numa velocidade espantosa. No Reino Unido, na Suécia, na Alemanha, na França, sim, na Alemanha, na rica Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Dinamarca. Sustenta-se ainda na Noruega, pelas condições peculiaríssimas da Noruega. De resto, está sendo destruído.
Porque não é preciso mais ter o estado de bem-estar social como maneira de evitar ambientes revolucionários. Não se enxerga ambiente revolucionário. Não se enxerga a revolução no horizonte. E, claro, a destruição, a eliminação de garantias trabalhistas, de conquistas históricas dos trabalhadores, tanto os que estão no mercado de trabalho, quanto os que se aposentaram. O uso da austeridade para manter níveis baixos de investimentos sociais, atirando parte expressiva da população na pobreza ou mesmo na miséria, até para se garantir aquele exército de reserva, e ao mesmo tempo em que se ataca investimentos sociais, obriga-se o Estado a ser um meio essencial de transferência de riqueza. A riqueza é transferida para o capital financeiro. Não por acaso, a discussão no Banco Central, em programas econômicos, no Congresso Nacional, precisa economizar. Sim, é preciso cortar gastos, né? Gastos pavorosos que há nos poderes, não no funcionalismo. E o problema não está nos programas sociais. Acreditem, os programas sociais evitam gastos muito maiores lá na frente. E alguma saúde econômica, consumo, produção, representa mais arrecadação. E é exatamente isso que a Selic alta inibe. Inibe o consumo, logo inibe a produção, logo inibe a única maneira saudável de o Estado aumentar a arrecadação, que é com o crescimento da economia, e ao mesmo tempo exige do Estado equilíbrio fiscal, para garantir essa transferência de riqueza para o capital financeiro, inclusive via Selic como indexador da dívida pública, meu caro Cristiano Ponvec.